Você teve sonhos estranhos nessa noite. Uma voz familiar te incentiva a ir para sua janela. Lá tem escadas que levam para o céu da noite. Você acorda enquanto você estava prestes a subir elas. Você tem uma grande vontade de olhar para fora da sua janela. Então, quando você estava prestes a olhar para fora da sua janela, você escuta uma voz vindo da parede. Olhe para fora, é lindo. Espera aí, não vá, eu fiquei confusa, não olhe para fora, é ruim. Essa é a sua vizinha, Sybil. Vocês dois são desempregados. E ela te explica melhor a situação. Algo ruim está acontecendo lá fora. Esse algo fez alguma coisa com a Sybil, por isso ela é meio estranha. Mas gente fina, seja lá o que estiver acontecendo lá fora, aparentemente vai durar 15 dias. Então o melhor a se fazer é não sair de casa e ficar longe das janelas. Então você decide dar uma olhada nas redes sociais. Aparentemente isso é um fenômeno global, mas não tem notícia dizendo 100% sobre o que realmente está acontecendo lá fora. Depois você decide passar um tempo jogando videogame, afinal é a melhor forma de passar tempo. Você está bem enferrujado, mas isso é divertido, você fica mais calmo. Então você vai se alimentar, você cozinha os vegetais congelados, come e vai escovar os dentes. E tomar um banho. É sempre bom tentar manter uma rotina em situações como essa. E por fim, você decide sair da sua residência e ver como estão os seus vizinhos, para poder socializar. Mas quando você sai, você encontra sangue no chão e está tudo uma bagunça no corredor. Você segue o rastro de sangue que te leva até a residência de um dos moradores. Você decide pegar um bastão de beisebol e continuar seguindo o rastro. E lá você encontra um dos seus vizinhos. Você não o conhece bem. Você decide perguntar se ele precisa de ajuda e se está machucado. Machucado? Sim, eu estou machucado. Você quer ver? Você quer ver? Eu vi. Você viu? Ele puxa uma faca que ele escondia nas suas costas e ele começa a se cortar onde ele estava ferido. Você pergunta que porra ele está fazendo. Está no caminho. Eu não consigo ver nada. Eu vou te ajudar a ver. Você só precisa de um pouco de ajuda. Ele começa a se aproximar de você. Você vai ver também. Nossa, não tem forma melhor de começar a falar desse jogo sem essa introdução. Esse é um daqueles jogos que quando você joga ele te fisga. E diferente de muitos jogos que demoram um tempo para te fisgar e depois você se vicia, esse te fisga muito rápido e é super acessível. Ele não é aquela experiência, sabe, difícil de se jogar, que você tem que colocar muito esforço para você começar, sabe, a apreciar ele depois só de todo aquele esforço que você aprecia ele muito mais. Ele não precisa disso, ele tem esse peso desses outros jogos difíceis, mesmo sem essa parte da dificuldade. E é por causa da mistura da lore do game sobre o que está acontecendo lá fora, com o design dos monstros, trilha sonora, diálogos. Ele tem tanta personalidade que te vicia, sabe? É uma daquelas mídias que depois que você joga, assiste, lê, você não consegue parar de falar sobre. E você quer que mais e mais pessoas conheçam essa obra. Look Outside é uma dessas obras. Uma que depois que você consome, você não esquece. E eu tô fazendo esse vídeo com o objetivo de mostrar o porquê esse jogo é tão bom e o porquê ele se tornou um dos meus jogos favoritos de todos os tempos e o porquê você tem que jogar esse jogo ou pelo menos conhecer ele e compartilhar com mais pessoas. Bom, mas então sem enrolação, acho que eu me empolguei um pouco. Vamos olhar lá fora. Bom, voltando de onde paramos, Josefino, a barreira de aço, com seu bastão, atinge o seu vizinho e o mata, assim pegando a sua faca e uma chave para as escadas do apartamento. De volta no corredor, eu encontro várias pessoas saindo de outra casa, a casa do Vincent.
Ele aparentemente fez uma festa no dia anterior. Por isso, lá está cheio de gente que olharam para fora. Eu irei chamá-los de observadores. Lá, eu começo a pegar tudo que pode ser útil para minha sobrevivência. Garfo, faca, prato, taco de golfe. E eu encontro uma sala com um projetor. Nesse projetor, eu consigo, além de projetar normalmente, eu posso utilizar discos com imagens negativas para passar essa imagem para um papel de foto. Depois eu continuo matando os observadores e saqueando o lugar, porque aqui tem muitas coisas top, em específico ferramentas para poder criar itens em casa e um porquinho da Índia. E eu então encontro no banheiro esse observador diferente, maior e mais deformado. Eu ainda não sei o motivo por ele estar assim. Talvez porque ele ficou mais tempo olhando para fora? Bom, isso não importa, eu tenho que matar ele e rápido. Quanto mais ele se aproxima, mais imponente ele fica. Eu jogo o garfo e a faca nele até que ele cai morto no chão. E depois de limpar a casa, é hora de encarar o dono. Eu primeiro pergunto se tem algo de errado. Não tem nada de errado. Venha pra perto. Deixe-me chegar perto. Defesa pessoal, né? Eu simplesmente destruo ele. Eu pensei que ia ter um pouco de luta, mas não. Beleza. Então eu volto para minha casa. E depois de uma exploração, quando você volta para sua casa, você ganha XP pelo nível de perigo que você experimentou. Ou seja, quanto mais lugares você explora e mais tempo você fica fora de casa, mais XP você ganha quando você volta. Eu aproveito para já testar esse item que eu ganhei de craftar itens e faço um molotov. E vou conversar com a Sybil, contar para ela os eventos que eu experienciei e salvar o jogo. Agora, com a chave, eu vou para o piso 2. A primeira coisa que eu noto é uma figura encapuzada. Ah, outro sujeito lúcido. Bem, então, saudações e tudo mais. Eu sou Aster, um astrônomo. Eu estou estudando nossa péssima situação astral. Talvez você possa ajudar? Eu converso com a figura. Basicamente, ele, seu líder Jasper e mais 2 pessoas estão tentando entender a natureza deste fenômeno. Lá, ele explica o porquê esse fenômeno está acontecendo. Basicamente, um objeto desconhecido está passando pelo nosso sistema solar. E por apenas olhar para ele, mesmo que seja indiretamente, causa mudanças graves em seres vivos. Eles estão juntando informações sobre esse objeto para poder ver se eles conseguem fazer alguma coisa a respeito. Ele me conta sobre um sonho que se assemelha a uma visão que ele teve. Um líquido sendo derramado no chão de um tubo negro. E me pede, para caso eu encontre algo sobre isso, entregue para o Jasper no térreo, já que ele acredita fortemente que seu sonho tem alguma conexão com esse tal objeto. Ok, muitas coisas interessantes. Já sabemos mais ou menos o que tem lá fora. Bom, vamos então continuar. Eu vou interagindo com as portas e alguém me pede ajuda. Lá dentro eu encontro Gianni e ela não parece nada bem e me pede para que eu pegue suas roupas na lavanderia, já que ela não pode ir lá por causa da sua situação. Ok, eu vou ter que ir para lá de qualquer jeito, conversar com Jasper, então eu concordo em ajudar e continuo explorando o andar. No meio do corredor, ele está bloqueado, mas eu encontro uma chave para a casa 21. E quando eu estou voltando, um rugido surge. O corredor se estica e uma criatura enorme começa a me perseguir. Eu tento correr, mas falho. E por fim, ela me alcança. E eu sou obrigado a matá-la ou morrer tentando. Eu uso tudo que eu tenho. O molotov que eu tinha criado, garfo, faca, tudo. E por sorte, eu derroto a criatura. O corredor volta ao normal. Depois disso, quando eu tô voltando pro início do corredor, eu encontro uma pistola e munição no chão. E finalmente, entro no apartamento 21. Lá, eu encontro essa figura coberta por um manto enorme que me deixa entrar. E como sempre, eu loteio o lugar e elimino as criaturas que lá estão. E vou conversar com a figura. Como você está? Lembra de mim? Eu sou Lyle. Nós estávamos juntos. Nós trabalhávamos juntos na loja de conveniência.
Se lembra? Este é Lyle, um cara tímido e estranho. Eu primeiro vou ver se ele tem algo para trocar, já que eu consegui coletar bastante dinheiro das outras residências. E ele parece gostar da ideia. Ele troca um papel de fotografia por um beijo. Eu logicamente nego, não tô afim de morrer depois de tanto progresso. Então ele disse que tá bom, que era só uma pegadinha. Claramente não era, mas ok. E ele pede para que eu deixe ele tirar uma foto minha. E eu aceito, já que eu não tenho outra escolha. Ele tira minha foto e entrega o papel. Depois eu vou para o seu banheiro, que lá tem até agora o bicho mais grotesco do jogo, que me dá um trabalho, ele é bem forte, mas eu consigo matar. E um buraco na parede que me leva para o primeiro andar, que está bem estranho. Ele parece ser infinito. Você sempre volta para outro lugar, você nunca consegue encontrar o final dele. Mas como já está tarde, eu decido explorar lá amanhã. Então eu volto para casa, me cuidar e salvar o jogo. Lá eu converso com a Sybil e digo sobre os eventos que aconteceram. Tanto sobre a criatura que eu encontrei no apartamento 21, o Lyle, o astrônomo, o monstro gigante do corredor do segundo andar. E ela me diz algo muito importante sobre o sonho do astrônomo, que talvez o que ele viu no sonho não fosse um líquido, e sim luz, e que o tal tubo negro pode ser um telescópio. E por fim, depois de ter salvado, eu vou dormir, mas eu tinha me esquecido de tomar banho e escovar os dentes, o que não me faz descansar direito na noite. Eu acordo e, sem perder tempo, eu vou tomar banho e escovar os dentes. Depois eu vou jogar o jogo que eu encontrei na casa do Vincent. E depois disso eu escuto uns barulhos na porta e eu vou ver quem é que é. É uma menina procurando pela sua mãe, que saiu para poder encontrar recursos. E ela pede se pode ficar por um tempo na minha casa e ajudá-la a achar sua mãe. Eu aceito e deixo ela ficar na minha casa. Beleza. Depois é hora de explorar mais o apartamento. No corredor, eu já encontro um homem com um monte de dente no seu braço. O que aconteceu com ele é que a filha bebê dele olhou para fora e agora tudo que ela morde começa a crescer dentes. Bom, de qualquer forma, eu mato o pai da família e entro na casa para procurar recursos. E mano, a casa tá uma zona e tem um monte de dente vivo espalhado pela casa. Em um dos quartos, eu encontro uma criança completamente consumida pelos dentes, brincando com os soldadinhos. E ele só me ignora. Eu fui tentar pegar um dos brinquedos pra tentar brincar com ele, mas ele não gostou muito da ideia e foi me atacar. E eu sou obrigado a tirar ele da sua miséria. Não foi porque eu tentei pegar o brinquedo, mas em minha defesa eu não queria roubar ele, eu queria brincar com ele só. Enfim, eu continuo explorando, entro no banheiro e lá tem outra criança, Joel. Ele explica melhor aquilo que seu pai tinha dito pra mim, enquanto me atacava, que sua irmã estava com os dentes nascendo e olhou pra fora, e agora os dentes dela e de quem ela morde não para de crescer. E ele não é exceção. Depois de escovar os dentes, ele vira pra mim e ele é consumido pelos dentes. E eu infelizmente tenho que matar ele. Assim, eu pego a maçaneta da porta do quarto que estava com ele e lá eu encontro a mãe. E ela tá maluca, ela pensa que eu sou a filha dela. E mano, ela é muito forte, tá maluco. Tive que meter bala nela, mas eu consegui sair vivo. Então, como sempre, eu termino de saquear a casa, básico, né? E quando eu tava saindo, surge do chão essa criatura enorme. E eu nem brinco, mano. Eu só saio da casa o mais rápido possível. Eu acho que aquele bicho deve ser a irmã, porque eu não achei ela em nenhum outro canto da casa. Mas bem, eu volto pra minha casa e salvo o jogo. Agora, eu me preparo para explorar o piso 1. Já cozinho e crafto uns molotov e vou lá. No caminho eu encontro essa criatura que saiu diretamente do estúdio Ghibli. E por mais estranho que pareça, a criatura parece inofensiva. Por enquanto. Ela até me entende, ela tá com fome. Então eu só dou uns salgadinhos pra ela e ela vai embora. Beleza. Vou lá ver a Jeanne
que está com a sua situação bem piorada mesmo, mas eu já vi piores, já que ela ainda consegue manter, né, sua consciência. Mas suas outras faces têm vontade própria, então eu acho que vai piorar, né? Bom, eu vou para casa 24, que agora virou uma loja, mas eu não compro nada lá, porque lá não tem nada de útil, então só vou embora. Depois no futuro eu vejo se tem alguma coisa de útil. Agora eu vou ao caminho do primeiro andar. Aí eu noto um cano vazando sangue. E interagindo com ele, eu escuto uma voz vindo de lá. Oh, tem alguém aí? Eu não consigo ver muito bem. Essa mulher ficou nesse estado porque uns dias atrás ela dormiu olhando pela janela e quando ela acordou, ela se encontrou no seu quarto sem janelas e sem portas. Só um túnel. O que a gênia decidiu fazer? Continuar seguindo pelo túnel, que começou a diminuir cada vez mais, até que ela não conseguisse mais andar, apenas se arrastar. Até que ela virou isso, né? Uma gosma de sangue. Então, de pena, eu pergunto se eu posso ajudar de alguma forma, e ela diz que gostaria de entregar uma carta para um crush dela. Minha filha, eu acho que você tem outras prioridades, mas... E então ela fala para que, se caso eu encontrar um papel e uma caneta, levar para ela poder escrever para ele. Eu aceito ajudar. Continuo explorando o andar. A primeira sala que eu encontro tem um astrônomo, Aurelius. Ele diz que ele está lá procurando por uma pintura que viu no seu sonho, com a imagem do objeto, como o visitante. Eu converso mais com ele sobre o visitante. Eles sabiam da existência dele muito antes dos eventos do jogo. A fundadora deles foi a primeira a ver ele pelo telescópio. E foi assim que ela criou o grupo, para eles poderem estudar esse objeto desconhecido. Os membros mais antigos eram a fundadora, Jasper e Edwin, que saiu do grupo. Ok, beleza. Muitas coisas interessantes, então eu fui explorar para encontrar essa tal pintura. E eu encontro logo de cara um pintor. Oh, hey, olá, desculpa, eu preciso de ajuda, eu sinto que eu estou ficando maluco. Isso pode soar maluquice, eu sei, mas depois que eu fiz aquela pintura, minha vida virou de ponta cabeça. Minhas pinturas criaram vida. Eu fiz vários retratos, mas eles escaparam de seus quadros. Eles estão planejando algo, eu sei que eles estão. Eu consigo escutar seus pensamentos na minha mente. Aqui estão minhas chaves. Você deve ter acesso à maior parte dos cômodos da casa com elas. Esse daí é o Frederick. Ele basicamente pintou o céu um tempo atrás e ele acabou sem querer pintando a figura do visitante. O que fez ele ficar meio lelé da cuca e pintar retratos que criaram vida e que querem substituí-lo. Ele decidiu esconder a pintura num quarto escuro para que ninguém veja o que ele viu. E ele pretende me ajudar a pegar a tal pintura em segurança se eu ajudar ele a eliminar todos os retratos. Começando pelo que está na geladeira. Esse daí, ele tenta me convencer que é o real, que é bem engraçado. Eu gosto dele, mas eu falo que eu não acredito nisso, mano. E ele admite que é o falso. Mas mesmo assim ele me pede para matar os outros para que ele seja o único e assim seja o verdadeiro. Eu nego e ele fica chateado. Eu vou explorar outro cômodo e noto que eu estou muito fraco. Mas eu consigo sobreviver e encontro outro retrato. Ele não é agressivo e não demonstra ameaça. Ele até me cura se eu pedir. E como esse lugar tá muito difícil, eu volto para chamar a Sophie junto comigo. Agora sim eu volto preparado. Eu encontro outro retrato que eu mato, porque é a única coisa que dá pra fazer. Exploro mais, encontro uma 12 e um outro retrato. Olhe para nossa forma gloriosa, mortal, e fique maravilhado. Nós somos Frederick, o Todo. Nós transcendemos a forma mortal. Nós temos uma missão para você. Demônios terríveis se juntaram, 9 deles. Eles devem ser eliminados. Complete essa tarefa
e nós iremos lhe garantir uma bênção. Nós falamos, você aceitará nosso pedido? Eu recuso. Você recusa? Você não teme minha fúria? Mano, tu é só uma pintura, velho. É, eu sei. Beleza, eu vou parar com essa fachada de Deus. Só não conta pra ninguém, beleza? Esse esquema é tudo que eu tenho, quero dizer, olha pra mim, eu sou esquisitão, eu nem consigo vestir roupa. De qualquer jeito. E aí, vai fazer? Vai matar eles? Eu te pago. Eu tô com a poupança do Fred. Te dou uns $400, beleza? Esse é o Deus Frederick, o meu favorito deles. Eu amo como ele é o Frederick mais humano, tipo, ele tira proveito da sua forma pra enganar as pessoas e depois que ele dropa a atuação, ele não te oferece um item mágico ou algo assim, ele simplesmente te oferece dinheiro, sem contar o design dele, que é perfeito, um ser todo bizarro, que parece que saiu diretamente da Bíblia, fumando e agindo como uma pessoa normal. É muito zica isso, mano. Eu gosto muito dele. E não tem jeito, eu vou ajudar ele, mano. Eu vou pegar meus 400 conto. Mas então, agora com 2 pessoas é 1000 vezes mais de boa eliminar esses bichos de tinta. E encontro outro Frederick. Esse não consegue controlar o seu corpo. Ele não quer machucar ninguém, mas seu corpo ataca tudo que está perto. Então eu só saio dali porque não dá. E volto para o Frederick derretido me curar. Mas eu apanho dos bichos verdes. Então eu volto a não ter vida nenhuma. Então eu vou bater um papo com o Frederick. Abre aspas, normal. Porque eu não confio nele não. Ele me dá um produto de limpar tintas para me ajudar a eliminar os outros Fredericks. E eu já vou matar o Frederick da geladeira. Eu fiquei meio triste porque eu gostava dele. Mas não mais do que 400 conto. Mas ele não é nem um pouco fraco e ele me deixa com os meus personagens confusos e a Sophie fica inconsciente. E eu só taco molotov nele porque eu não tô afim de morrer. E eu vou no banheiro e encontro um outro Frederick. Ele não parece bem, então eu decido livrar ele do sofrimento. seu sofrimento. E vou livrar outro do seu sofrimento. Ele não parece querer morrer, mas não tem jeito, é para o melhor para você, cara. Com sua morte eu vou ganhar R$400. Eu mato ele com molotov e volto para contar pro Frederick que eu já matei mais. E ele me entrega uma maleta para eu poder guardar a pintura. Eu vou procurar mais Freds. Encontro esse dentro do armário. Lá ele... Esse daí tem medo de morrer e é paranoico. E com razão, tendo em vista que os outros realmente me mandaram matar os outros, então faz sentido. Ele também não é o verdadeiro, mas é bem gente boa, então eu decido não matar ele ainda. Depois eu penso melhor se eu mato ele ou não. E como já tá tarde, eu volto pra casa jogar um game, tomar um banho, escovar os dentes e ir dormir. Agora, para não ficar muito repetitivo, vamos já pular a parte da casa. No corredor do meu andar, eu noto outra porta aberta com uma mensagem: eu te ajudo. Explorando o lugar, eu encontro as notas do dono da casa, Edwin. Essa anotação diz como o visitante mudou o Edwin. Ele consegue ver melhor, consegue até enxergar as luzes ultravioletas, mas sua fala e audição pioraram, e seus braços alongaram, além de ficar muito sensível à luz. Porém, o mesmo acredita que isso é uma bênção, já que o mesmo apenas quer ver o que está lá fora. Beleza, eu exploro mais e encontro uma lista de itens que ele emprestou para os moradores. Dá pra ver que ele emprestou um telescópio para Sibyl, que não foi entregue. Mas ok, eu encontro um pôster do nosso sistema solar que mostra o Sol, 8 planetas, 5 planetas anões e o número de luas de cada planeta. E eu anoto esses números com seus repetitivos planetas, porque eu acho que vai ser útil depois. De volta na sala, eu noto uma escrita no chão me pedindo para apagar as luzes. E como é uma bem amigável, eu vou e...
Eu só fujo da batalha o mais rápido possível e acendo as luzes. E continuo explorando. Encontro mais uma anotação dele e vejo mais de como o visitante mudou. Mas que ele ainda parecia ter algum tipo de mente. Mas antes de eu sair, eu decido voltar para o quarto do telescópio porque eu notei que eu não tinha pego um item lá. Um disco de Plutão. Bom, agora sim eu saio daquele lugar e volto para a casa do pintor. Continuar explorando. Driblo o bicho verde e já corro para a sala da frente, onde eu vou enfrentar o outro Fred. Ah, o chapéu era tão óbvio. Você mal se aproximou dele. Nem uma olhadinha. Eu juro que eu nem tinha notado o chapéu ali. Eu tava tão preocupado com o bicho verde que eu só corri o mais rápido possível para outra sala. Mas eu já escolho a opção que me faz parecer inteligente para irritar ele, né? Eu pensei que estava imóvel. Nada está acontecendo do meu jeito. O que eu vou fazer agora? Essa era a minha chance de ouro. Obrigar um idiota a matar os outros pra mim. Eu vou ficar com essas vozes na minha cabeça pra sempre. Não, nem ferrando. Eu ainda consigo dar um jeito. Eu só preciso tentar de novo com um outro idiota. E ao invés de um chapéu, seu corpo será a isca. E eu nem brinco contra esse. Ele é o mais que tá me ameaçando de todos. E eu meto bala nele e jogo o corrosivo pra matar logo. E mato os bichos verdes que eu tava evitando. Porque eu tô confiante agora. Continuo e vejo que ele não morreu ainda. O chapéu de cowboy faz parte dele. E ele é bem forte. Mas eu consigo matar ele. Como eu tô todo quebrado, eu vou me curar porque falta poucos Freds. Volto para matar o medroso, que é extremamente tanque, sério, demora pra matar esse daí. E vou matar o derretido. Infelizmente, amigo. Eu quero meus 400 conto, cara. Desculpa, mas é o único jeito. E agora, só falta o da cozinha. Mas como eu já tô bem fraco, eu volto para a loja do Eugênio e compro frascos de ácido. Porque se os outros já são fortes, esse daí deve ser um monstro. Eu vou lá e jogo o corrosivo, depois o ácido, e ele morre. Missão concluída! E ele dropa a cara do Fred original. Eu encontro essa criatura de novo, que só fica me observando. Então eu só saio porque eu não sou louco. E esse bicho verde vai me enfrentar. Isso é tudo que me resta! Tudo que me resta! Esses 2 pedacinhos. Não importa, eu consigo fazer algo com isso. Mano, eu finalmente mato todos os bichos verdes e consigo a chave para a porta trancada no quarto escuro. Lá, eu encontro o Fred real, sem rosto. Eu entrego para ele o rosto e ele me pede ajuda para matar os outros. Porém, só sobrou o meu humano, então eu nego. E ele é bem gente fina, ele fica de boa em deixar os mais amigáveis vivos, mesmo eles compartilhando a mesma mente, isso sendo bem chato. E eu pergunto para ele sobre a pintura do visitante. Ele me fala que ela está de costa na parede do norte na última sala à esquerda. Eu vou lá e começo a tocar nos quadros para ver qual daqueles naquele lugar que ainda não secou. E pego ele. E eu mato o Fred. Desculpa, cara. Não é nada pessoal, mas só pode ter um Fred. E o Fred Deus da máfia é o meu favorito. E assim eu ganho meus 400 doll. Um prazer fazer negócio com você, meu mano. Um abraço. Agora eu volto para o corredor infinito explorar. Encontro um quarto cheio dos ratos. E nele tem um papel com anotações. Terra está no 13 e demanda um sacrifício. Marte está no 11 e demanda a Terra. Juntos, eles abrem o caminho. Beleza. Eu decido voltar para casa como sempre, jogar uns games, cozinhar e fazer uns itens. Dessa vez, juntando Kleenex com vinagre, eu aprendo a fazer herbicida, que serve para remover aquelas plantas feitas de carne. E é o que eu faço no primeiro andar. E lá eu encontro munição e granada. Nada super top, mas são úteis pelo menos. Daí, andando por aí, eu encontro o monstro do primeiro andar que eu tava evitando. O Rato Rei. Ele tem até uma coroinha. Mas como eu não sou besta, eu nem tento lutar, eu só fujo. Encontro essa casa cheia de plantas. Ali de maneiro, eu só encontro os monstros que são muito top.
e uma chave de carro. Então eu volto para casa, assim terminando o dia. Nesse dia, outra porta do corredor está aberta, e na frente dela, um bicho empalhado. Eu entro e lá dentro é cheio de animais empalhados, e algumas junções de animais empalhados. Os inimigos desse lugar são essas coisas que parecem um monte de tesouro e barbantes. Eu não consigo entender direito, mas eles são maneiros. Eu continuo explorando o local e tentando evitar os monstros, e mano, aqui tem uma roupa extremamente boa. Sério, ela aumenta a vida máxima e dá resistência a sangramento. E a luva aplica sangramento a todo ataque que você der. E depois de pegar tudo de valioso, eu só saio dali. E eu decido explorar de novo a casa do Edwin, porque eu esqueci de ver como ela ficava com as luzes apagadas. E mano, a casa muda completamente. Tem carne humana ainda viva por toda a casa. E eu chego finalmente na sala do telescópio. Lá, eu encontro mais uma anotação do Edwin. E ela explica uma coisa muito louca. O Edwin ainda tem meio que consciência, mas ele vê e entende diferente. Para ele, as pessoas normais que são os monstros. E ele nos matando é ele nos ajudando, nos livrando da nossa miséria. Eu também acho que aquelas criaturas que eu vi são as duas pessoas que ele matou e ficaram daquele jeito. É bem perturbador pra falar a verdade, mas enfim, eu fico aí um tempão procurando um jeito de pegar a imagem do telescópio e eu finalmente encontro o Void Disc que tava na minha frente, cara, esse tempo todo, meu Deus do céu, mano. Aquele bicho, aquele Fred verde lá do chapéu de cowboy tava certo, mano, que merda. E eu finalmente consigo colocar a imagem do telescópio no disco e fugir da casa do Edwin. E agora eu volto para o primeiro andar. Lá eu encontro uma anotação de um dos astrônomos, dizendo o quão perigoso é a observação do viajante. E que ele acha que o melhor a ser feito é destruir tudo que está relacionado a ele. E quem escreveu esse bilhete era o Edwin. Coitado, depois dele ter visto por muito tempo o viajante, ele ficou maluco. Depois eu encontro essa casa, com um monte de rato e um choro de bebê. E eu encontro uma caneta. Agora só falta o papel para entregar para a mulher. Eu pego uma chave e abro a tranca do quarto do bebê. E se aproximando do berço, eu encontro esse bebê rato aí. Eu tento levar ele comigo, mas o meu personagem acha ele muito feio e decide deixar ele ali. Então eu só saio do quarto, mas o bebê decide me seguir e ele entra na minha mochila. Com isso, eu depois encontro a casa 13 e uma boca na parede que me pede uma criança. E como eu acabei de encontrar uma, eu coloco na boca da criatura, o sacrificando e ganho o disco da terra. Eu sei, caralho. Mano, você tem que pensar que eu fiquei ali muito tempo. Vocês podem pensar, nossa, você não hesitou nem por um segundo. Meu irmão, se eu te mostrasse o tanto de tempo que eu fiquei andando nesse corredor, você iria entender o porquê eu não hesitei por um segundo. Sério, poder sair desse lugar o mais rápido possível. Nossa, tá maluco esse lugar. Então, pra sair daqui o mais rápido possível, eu já vou na casa 11, coloco o disco no dispositivo do lado da porta, driblo o monstro, pego um amuleto estranho, pego o disco de Marte e pronto. Agora, antes de sair, eu entrego a caneta e vou para a porta do térreo. Eu insiro os 2 discos e entro. O primeiro lugar que eu vou é na lavanderia. E lá eu já encontro um monstro, que eu decido não enfrentar ainda. Então eu vou para o banheiro e lá eu encontro esse grande homem Smurf, Papineau, o faz tudo do prédio. Infelizmente, ele é o único restante da equipe de manutenção do prédio. Ele está muito ocupado por causa dessa situação. Então eu me ofereço para ajudar ele, ver se eu ganho alguma coisa ali. E ele me pergunta se eu sei utilizar um esfregão. Eu digo que sim, e assim Papineau entra no meu time. O nosso objetivo agora é pegar a chave do porão com o Sr. Hill para poder arrumar o elevador
E também no banheiro eu encontro o Nestor, o cara que a mulher do cano tá afim. E depois disso, quando eu saio para explorar, esse ônibus quase me atropela e surge um monte de monstros. Eu ando para a sala da frente e encontro Jasper, o líder dos astrônomos. Ele diz que estão procurando pelo menos 4 representações do visitante, para que eles consigam de alguma forma salvar o mundo da influência dele. Ele fala também sobre a fundadora, a primeira a ver o visitante, meses atrás. Porém, ela não está mais capaz de ajudá-los. Ele parece bem estressado com toda essa situação. Ele nega que isso seja algo que está acontecendo só por acaso. Ele acredita que tem que ter algum motivo para tudo isso estar acontecendo. E por isso ele quer tentar se comunicar com o visitante. Então eu decido ajudar. Ele me fala sobre a sua visão, um testemunho escrito de um autor que observou o visitante. Ok, um manuscrito basicamente. E eu continuo explorando. Eu encontro folhas em branco, que eu posso entregar para a mulher no cano, e também um disco do sol. Eu acabo tendo que enfrentar esse cara do ônibus que estava indo para Acapulco, e eu encontro esse café cheio de sobreviventes que mantiveram sua sanidade, mesmo depois de terem olhado para fora. E mano, eu amei esse lugar. É muito zica ver que mesmo no apocalipse tem pessoas reunidas de boa conversando e não só pensando em sobrevivência. Eu já vou ali no balcão e compro um lockpick reutilizável, porque vale muito a pena, e vou interagir com a galera. Tem uns amigos que sempre se encontravam nesse café e até mesmo no apocalipse eles se juntam ali para passar o tempo. Um cara que virou um monte de órgãos expostos criou um blog de saúde, já que agora ele tem maior conhecimento sobre o corpo humano. Eu encontro esse cara, que é um dos dedos azuis, que vieram do ônibus, e a explicação dele por não ter perdido sua mente é porque ele é simplesmente feito diferente. Ele manda um I'm just built differently. Incrível que ele também troca um item super útil por fitas cassetes, que dropa dos dedos, que fugiram do ônibus. Um cara que ficou com vários olhos. E diferente do que você espera, a visão dele não melhorou, ela ficou só terrível. E um cara que virou um sistema nervoso, mais diferente do outro cara que aprendeu tudo sobre o corpo humano, depois de virar uma pilha de órgãos, esse daí não aprendeu nada. Então ele só fica respondendo as perguntas das pessoas com o que ele encontra na internet. E por fim, eu encontro um disco de Urano. Bom, depois de interagir com os meus manos, eu vou matar os outros dedos para tentar pegar as fitas. E mano, eu gosto muito deles. Sério, esse design desses bichos é muito legal. Mas enfim, mato todos eles e vou para a lavanderia matar a minhoca. Agora eu entrego para a mulher do cano a caneta e o papel para ele escrever sua carta e, depois que ela termina, ela me pede para eu entregar para o mano. E é o que eu faço. Eu vou lá e entrego para ele. Ele não parece gostar muito da ideia de ver uma mulher que virou uma gosma de sangue dentro do cano, mas eu falo que é 100% seguro, mano. Confia em mim, você acabou de me conhecer, mas confia em mim, cara. Vai dar bom. E eu aproveito para matar mais dos dedos, para pegar mais fitas. E depois disso, eu vou ver como é que tá o Nestor. Eu não vejo nada que eu não entendo. Tá no meu olho! Ai, sai! Eu tô arrancando! Mas já tá aqui dentro, eu consigo senti-lo andando em volta do meu cérebro. O que eu faço? Rapaz, pior que eu não pensei que isso ia acontecer, pra ser sincero. Eu pensei que ia ficar tudo bem, eu pensei que ia dar ruim se eu não insistisse. Mas enfim, eu tento matar ele, mas suas partes fogem. Que merda. Eu tento perseguir eles, mas eu perco eles de vista. Então eu só volto para o tronco e mato ele. E agora tem um monte de pedaço de monstro à solta pelo apartamento. Que maravilha. Bom, mas é a vida, né? Agora eu volto para a casa do Vincent para poder colocar a imagem do disco negativo do visitante no papel de foto que eu tinha pego com Lyle. Então agora eu só volto para casa porque é hora de descansar. No jantar o Papineu fica horrorizado com o estado da minha casa e me força a limpar ela, porque um lar bagunçado reflete numa vida desorganizada. Então, depois disso, eu tomo banho, escovo os dentes e vou dormir. Tá, nesse dia eu quero encontrar os pedaços do Nestor que fugiram.
Eu volto para a casa do empalhador e enfrento esse bicho empalhado que, mano, que bicho maneiro, velho, o design dele. Você vai dando dano nele, ele fica rasgado, fica mostrando os barbantes e as tesouras que fazem parte dele. Nossa, é muito legal isso. Depois de matar ele, eu começo a explorar a casa e eu não encontro nenhuma parte dele. Então eu vou para o segundo andar, ver a Gianni e a situação dela tá 1000 vezes pior. Então eu só vou embora. Boa sorte, Gianni, eu sei que você vai dar um jeito. E agora eu vou entregar a minha foto para o Lyle, revelar elas. E depois eu vou na loja e vejo que o Nestor assumiu o lugar do outro cara, que eu esqueci o nome. Ele parece felizão com a vida dele. Ele me dá até uma pistola customizada. E como agradecimento por esse presente eu mato ele. Começo a pegar todos os itens da loja. Porque já não é mais roubo, né? Não tem mais ninguém cuidando dela. Vou para o térreo e eu encontro outro bicho de dedo. Ele é muito zica, mano. Mato ele e entro nessa casa que tá aberta agora. Essa é a casa do senhorio. E eu ajudo ele a matar os dedos que estavam atacando ele. Eu mato os 2 primeiros, porém o último explode e sai um monte de mãozinha de dentro dele. E mano, essas mãos se rastejam e entram dentro da boca do senhorio. Mas nós matamos o bicho e ele parece estar bem. Ele me pede para provar que eu não sou um impostor ou um monstro. Ele fala para eu dizer o seu nome. E com a ajuda da Sophie, eu consigo responder certo. Agora que ele confia em mim, ele me pede para pegar os antibióticos lá no banheiro. Então eu vou lá e quando eu volto, ele já não estava mais lá. Agora fudeu. Nem ele, nem a porta. E agora começa uma das melhores partes do jogo, mano. Você tem que explorar a casa do senhorio para juntar dinheiro e pagar ele para poder progredir e encontrar a saída e a chave do porão. E mano, quando você paga e passa pela primeira vez, a casa do maluco vira um campo de guerra. Todos os personagens ali são de guerra. E dá pra fazer missão no campo pra conseguir mais dinheiro, mano. Tipo, destruir minas, explodir a defesa inimiga, encontrar dinheiro escondido e coletar correntes de cachorro. E a música do lugar é extremamente zica, velho. Nossa, é muito bom esse lugar. Nossa, eu gostei muito disso. Também aí eu encontro uma das armas mais fodas do jogo. Um rifle. E por fim, quando eu pago a última conta do senhorio, que é 600, eu consigo pegar a chave do porão e saio desse campo de guerra. E eu volto pra casa porque, mano, eu fiquei muito tempo nesse campo de guerra, sério. Se eu mostrasse tudo que eu fiz nele, meu Deus do céu. Tá, primeira coisa que eu faço é recuperar a minha foto com o Lyle e já vou para o porão, onde eu encontro outro bicho de dedo de fogo. Mato ele e pego minha última fita cassete que faltava para eu ter o casaco de dedos, que faz meu personagem ter muita chance mesmo de ter 2 ações em um turno, o que é extremamente bom. E eu também compro um cinto que aumenta a minha vida e diminui a estamina, e eu entrego a pintura e a foto para o Jasper. Agora sim, vamos para o porão. Primeira sala que eu entro tem um otaku, mosca gigante, maneiro. E na segunda, um monte de inseto. E mano, o inseto mais fraco do Rio de Janeiro aparece. Sério, ele é muito zica, tá maluco? Nossa, eu amo esse jogo, cara. E explorando mais, eu encontro o monstro mais terrível, Jennifer. Mano, eu amo como que os monstros terríveis podem ter nomes normais, porque eles eram pessoas normais antes e é extremamente top. Tipo, você é chamado de, sei lá, Gabriel. Daí você vê um monstro e você vai ser um monstro chamado Gabriel, tá ligado? Também encontra esse inseto que parece estar consumindo um cara. É bem estranho esse bicho, mas é estranho do jeito maneiro, tá ligado? Depois de matar eles, eu vou explorar o esgoto, que tá bem tenso. As pessoas aqui parecem estar em bastante dor, puta merda. Mas enfim, né? Nada que eu possa fazer. Eu encontro esses bichos sugando um líquido de um cano. Ok. E mano, um dos corpos no chão estavam vivos.
E, mano, eu já falei isso muitas vezes, mas eu adoro os bichos desse jogo. Nossa, mano, eles são muito top. Eles se aproximando e como eles se escondem pra poder pegar o jogador desprevenido. Sabe, é muito legal isso. Mas enfim. Eu encontro uma alavanca que eu obviamente vou lá e libero sem querer um bicho terrível que fica me perseguindo. Mas é a vida, né? Eu encontro esses sobreviventes que conseguiram manter a sua sanidade. Será muito zica ver os afetados que ainda têm consciência vivendo. Eu gosto principalmente do trio de universitários que estavam jogando poker. Depois de passar um tempo com eles ali, eu continuo avançando e encontro o último dos 4 astrônomos. Ele revela finalmente o nome da fundadora, Sybil. Bem, era bem óbvio que ela era a fundadora, mas enfim. Eu falo que a Sybil é minha vizinha, mas ele diz que isso é impossível e que ela se foi. E que tudo que restou dela foi essas gosmas por todo o lugar. Bom, dito isso, a Sybil, nossa vizinha, é 100% a fundadora, que foi afetada pelo visitante e perdeu as memórias, tipo 100%. De qualquer forma, ele quer que eu encontre uma gravação de lá fora, que eu devo achar na sala de segurança. Beleza, eu continuo explorando a parte do esgoto e encontro o último bicho que tá sugando o líquido do cano, o Tickle. E ele tem consciência, então eu só peço pra que ele vá embora, calmamente, tá ligado? Não precisa partir pra violência. Bom, depois disso, né, depois de eu com certeza não ter matado ele, eu vou para a fornalha e ela está viva e simplesmente me destrói. Então agora eu vou para a esquerda em direção do estacionamento, onde eu encontro uma centopeia humana pneu. Tá ligado? Só isso, só. E carros vivos. Sério, olha esse carro policial. Um monte de cachorro com um policial, mano, fundidos num carro. Mano, eu amo muito esses monstros. Sério, muito legal eles. E como que é bem raro ter aqueles monstros com designs semelhantes. É só tipo se é um monstro bem secundário do secundário. Mas enfim. Eu encontro um lança-chamas e um carro vermelho demoníaco começa a me perseguir e eu tenho que fugir, mano. Nossa. Eu consigo também usar a chave do carro que eu peguei naquela casa e com isso eu consigo pegar uma 12. Eu continuo avançando e finalmente encontro o elevador. Mato o bicho que estava travando ele e assim eu tenho o elevador liberado. Vou para o térreo, uso os discos que eu tenho agora para abrir uma outra porta e lá eu pego um Claymore. Explorando mais eu encontro um cara sendo devorado por uma espécie de lagarta gigante. Esse daí é o zelador. Então, como eu não sou besta, eu jogo todo tipo de explosivo e ácido e coisa de tacar que deve dar dano em área que eu tenho. E então, misteriosamente, o zelador acaba morrendo, mano. E eu mato o bicho. Agora eu vou para o segundo andar. Aqui eu encontro um bicho em um quarto todo bagunçado, cheio de papel e anotações. Bom, acho que essa é a casa do escritor. Eu exploro a casa e confirmo, já que eu encontro um monte de manuscrito. Então eu vou enfrentar ele. Mano, é muito zica esse design de luta dele em si, velho. Nossa, a partir daqui só tem bicho cinema, né? Ele, a cada turno, vai escrever a batalha na história. Ele é o caçador e nós somos o monstro, a hidra de várias cabeças. E nós temos que ficar cortando o manuscrito, porque o que ele escreve depois de um turno vira realidade. Sempre que nós cortamos o manuscrito, ele fica mais irritado. Sério, isso é muito engraçado. E depois que você mata ele, ele dropa um manuscrito incompleto. Então eu volto na sala da máquina de escrever e junto a página que estava lá nesse manuscrito. E agora eu volto para o meu apartamento salvar o jogo, porque já estou quase no final do game. Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, considera dar um like, se inscrever no canal, para dar uma força, assim você me ajuda a continuar melhorando os vídeos e continuar. Obrigado. Então vamos lá, eu não quero ficar enrolando. Nesse dia, eu quero explorar a parte de baixo do refúgio dos humanos do esgoto. E lá, quando eu chego, tem um monte de fungo. E é aí que os outros membros do time de manutenção estão presos por estes fungos do mal. Eu chego tarde demais para salvar um.
Eu encontro a chave da loja de conveniência e eu encontro uma mariposa gigante que também está presa lá. E eu salvo ela. Seu nome é Philip. Ele tá aí porque sua família foi raptada e se oferece a entrar no time. E eu obviamente aceito, já que todo time tem que ter um inseto, né? E agora o bonde tá completo. Continuo avançando e salvando quem dá. Sylvian, um cara viciado em TCG. Clary, uma carpinteira que se oferece a melhorar minha casa se eu levar os materiais necessários. E Jean-Pierre, ele tem como hobby criar armas e armaduras da Idade Média. E se oferece a fazer armas para mim caso eu leve os materiais. Quais armas, você me pergunta? A Void Blade, o Martelo Astral, Bane da Árvore do Mundo. Só coisa top, mano. Beleza. Ele fala que vai fazer uma loja lá na minha casa depois quando eu voltar. Eu encontro o disco de Netuno. Continuo avançando e encontro esse monstro que parece tudo menos um dragão, mas é um dragão, que simplesmente tem um escudo, uma espada e uma arma. Mas eu mato ele até que de boa, e o Philip fala sobre uma tal princesa, e quando eu chego na tal princesa, ela é na real só um cogumelo gigante que eu consigo ver a forma original, porque eu não encostei em nenhum fungo. E o Philip está sendo controlado por ela. Ele até fala que ele nunca foi amigo nosso, baboseira. Eu falo que vou salvá-lo, mas o fungo ainda está controlando ele. Mas não se preocupe, eu irei dar um jeito. Não vou acreditar nas mentiras dele. Eu mato eles e pego os restos do meu mano. Relaxa, vou dar um jeito. E quando eu saio desse lugar, eu vejo que todos os outros membros da equipe de manutenção eram cópias de cogumelo. Beleza, eu volto para onde as chaves do selador caíram depois de eu ter matado o bicho para pegá-las. E agora eu volto para as casas do senhorio, pegar mais recursos e eu encontro o disco de Júpiter. E agora eu entro na loja de conveniência, aí eu mato essa centopeia simpática só de brincadeira e eu pego uma fita VHS. Ok, agora só falta achar a gravação. Então eu começo a explorar outros lugares. A sala tem um dispositivo que você pode colocar os discos e você descobre o número deles para cada porta. Eu descubro que o Plutão é 5, o Sol é 13 e o disco vazio é -10. Já que eu já tenho praticamente todos os discos de planetas, eu vou nessa porta com o planeta Saturno, coloco os discos, que juntos são iguais ao disco de Saturno. Lá dentro eu encontro uma Magnum com munição e o disco de Saturno. Agora eu vou na porta que tinha um símbolo de igual, no porão, e já vou na outra porta trancada. Lá eu encontro um monte de armamento, granada, uma SMG, faca de combate, colete, só os bagulho top. Vou nas outras portas agora, tentar pegar mais itens bons. Primeiro, entro nessa sala com esse bicho extremamente forte, parece uma lesma de órgãos congelado. Ali eu só acho um elixir, né? Depois eu vou na outra e eu encontro um segundo Claymore. E como já está tarde, eu volto para casa, jogo um pouco como sempre e batem na porta. Uma menina e um menino góticos. Eles pedem um lugar para passar a noite e eu deixo. Mas mano, quando é hora de dormir, os punks roubaram meu quarto. E já era. Eu só posso conseguir ele de volta se eu expulsar eles para sempre. Então eu sou obrigado a dormir na sala. Agora já estamos quase no final. Falta só a gravação. Então eu já vou lá no porão e encontro a sala das câmeras de segurança. Lá eu vejo segurança e eu desligo a TV pela tomada para não correr o risco de ficar louco com a gravação de lá de fora. E o segurança, ele se fundiu com as várias telas e câmeras e a cadeira da sala. Ele tem uma habilidade de gravação, mas pra ser honesto, eu não entendi como ela funciona, porque eu matei ele bem fácil. Bom, eu posso colocar algo no cadáver dele para ver a TV. Eu coloco o único ser vivo que dá, o porquinho da Índia, e volto para ligar a TV, e mudo de câmera até o porquinho virar o monstro pela gravação de lá de fora. E eu já coloco a fita para baixar, pego a fita e vou enfrentar o porquinho da Índia. Mato ele e saio dali. Mas antes de entregar a fita para o Jasper,
eu vou na outra loja comprar uns bagulhos. Um crossbow, uma cafeteira da Polishop, uma motosserra e tudo da loja. Eu compro tudo. Agora eu entrego a fita para o Jasper e o manuscrito. E ele me dá o manto deles e me pede para ir para o telhado, porque nós vamos fazer um ritual para nós comunicarmos com o visitante. Então eu volto para casa e tiro a Sophie do meu time e coloco os punks. Já que eles roubaram meu quarto, eles vão ter que pagar trabalhando. E agora eu vou para o telhado. E mano, quando você vai pro telhado, é incrível, mano. Sério, e a música, nossa, é muito bom. Sério, eu não tenho nem palavras pra descrever. Você vê tudo lá derretendo, parece uma pintura. Você vê os monstros lá fora, a cidade destruída. Nossa. É sério, eu só não tenho palavras pra descrever. É uma coisa, uma sensação muito estranha. É muito lindo, mas horrível também. Sabe? Nossa, é muito boa essa parte. Meu Deus do céu. Quando eu cheguei no telhado, eu já soube que esse, sem sombra de dúvidas, era um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Todos os 4 vão olhar para suas respectivas oferendas, que vieram em suas visões, e vão para o círculo do ritual. E eu me junto no meio dele. Nós estamos aqui, finalmente é hora de chamarmos o visitante. Mas está nublado, eu mal consigo ver o céu com essas nuvens. Será que ele nos verá? Ele nos vê a anos-luz de distância. Você não acha que umas nuvenzinhas podem impedir o visitante? Então vamos começar. Ô misterioso visitante, nós trouxemos um manuscrito que descreve sua forma, nós buscamos registrá-lo, nos comunicar com você. Ô estranho navegador, nós trouxemos uma gravação de você, nós buscamos documentá-lo, nós comunicarmos com você. Ô grande observador, nós trouxemos uma pintura de você, nós buscamos vê-lo, nos comunicarmos com você. Ô sussurros sombrios, nós trouxemos uma fotografia sua, nós buscamos entender você, nos comunicar com você. Atenda nosso chamado. Nós olhamos para você sem medo e nós queremos que você faça o mesmo. Sim, seu olhar está sobre nós, dia abençoado, dia milagroso. É a hora, eu sinto, nós vamos acender. Mano, quando toca essa música, nossa, me arrepia todo, velho. Sério, é muito bom. Caralho, que jogo foda, mano. Meu Deus do céu, é muito foda esse jogo. E assim que eu o mato.
mas ainda não acabou. Nós sentimos muito, Josefino. Nós não queríamos ter o atacado. Nós perdemos o controle e atacamos um amigo. Que vergonhoso. Eles conseguiram ver o visitante, por isso que eles transcenderam, digamos assim. Mas um corpo humano não é capaz de armazenar todo o conhecimento do visitante. Por isso que depois de 10 segundos eles vão perder o controle. E mano, eles são tão fortes que eles estão mudando a perspectiva de tempo para que a gente possa fazer umas perguntas a eles. Já que quando eles perderem o controle, fudeu. Como eu sou burro e não pergunto nada de útil para falar a verdade, a única coisa útil que eu pergunto é como que eu mato eles. Só o Jasper parece realmente concordar, tipo, louco de cara em matar eles. Mas ele consegue incentivar os outros a ajudar. E então, agora é a hora do final. Nos desculpe, todo mundo, esse é o fim. Nós amamos todos vocês. Olhos vermelhos, queime. Olhos azuis, congele. Olhos amarelos, choque. Depois disso, eu me encontro no espaço, com o olho bem perto de mim. Então eu vou em direção a ele, encontrar o visitante. O que é isso? Josefino. Isso é você? Josefino? O que é isso, Josefino? São representações de você. Representações? Eu não entendo. O que é esse aqui, Josefino? É uma pintura. Isso sou eu? E estes? Também são eu? Sim, registros de você. E esse? Isso sou eu também? É uma descrição sobre você. Sobre mim? Eu não entendo.
Nós queremos conhecer você. Você me conhece. Nós somos diferentes, Josefino. Eu sou um humano. Sim, eu entendo agora. Você é você e eu sou eu. Estamos separados. Vocês são muitos e eu sou um. Você machucou muito de nós. Eu estou te machucando? Eu entendo. Eu sinto algo novo. Eu sinto muito. Eu deveria ir para outro lugar? Você poderia ficar e nos ajudar. Eu não acho que consigo. Eu deveria ir. Eu nunca vi nada como você. Eu nunca tinha pensado antes. Isso também é algo novo. Eu devo ir. Você poderia me responder uma última pergunta? Sim, qual é a pergunta? Nós estamos mesmo sozinhos? Eu nunca vi nenhum outro Josefino. Mas partes de mim estão muito longe uma da outra. Levam tempo para receber a informação do que eu vejo. Eu não vou esquecer você. Eu vou pensar nisso por um longo tempo. Mas antes de eu ir, você quer me ver? Você não é esse olho gigante? Sim e não. Como posso dizer? Isso não sou eu. Isso é uma pintura de mim. Eu posso te mostrar o eu de verdade. Você quer ver? Sim, eu quero te ver. O visitante implanta uma imagem vívida na sua mente. Você sente vertigem enquanto uma sensação de imensidão te invade. Sua mente, por um momento, sente a imensidão daquele corpo. Parece que teve um leve mal-entendido sobre o que significa realmente ver sua forma. Não é só uma mera imagem, você sente ela. Você tem um vislumbre da proporção do visitante, de toda a sua existência. Isso foi um erro, um grande erro, não. A imagem muda, a escala aumenta, tem mais, sua mente é alterada em resposta, absorvendo a informação. É muita coisa, você já estava sobrecarregado antes e a imagem cresceu 100 vezes. Sua mente se desgasta ainda mais. A imagem muda novamente, a escala aumenta, tem mais, partes da sua mente são apagadas, seu compreendimento sobre línguas, sua percepção do tempo, memórias da infância, devoradas pela ideia em constante expansão que foi implantada. A imagem muda novamente, a escala cresce, a mais. A maior parte do seu cérebro foi alterada para absorvê-la. Sua mente continua observando, ela não consegue parar, não importa o quão cheia esteja. A imagem muda novamente, a escala cresce, a mais. A forma do visitante grita em seus ouvidos, preenche seu nariz, cega seus olhos, cada nervo do seu corpo sente. A imagem muda novamente, a escala cresce, a mais. Cada engrama se dissolve diante da revelação do visitante. Sinapses se formam e se reformam para absorver mais desse conhecimento avassalador. Menos de 1/100º de segundo se passou. Suas células cerebrais implodem, suas moléculas se transformam em algo novo e incompreensível. O verdadeiro número de mortos nunca pôde ser conhecido, mas quase toda a humanidade é extinguida em apenas alguns meses. O visitante deixou para trás uma fera terrível. Seus inúmeros membros com várias bocas devoram dezenas de pessoas. A cada vítima devorada, a besta cresce mais. Seus corpos se assimilham e em seus membros criam dentes. Em poucos anos, sua imensa forma se espalhou pelo mundo inteiro.
Seu corpo colossal envolve todas as cidades, arranca árvores e derruba prédios. Há indícios que a criatura possa ser inteligente. Alguns até mesmo tentaram se comunicar com ele, o que levou a resultados desastrosos. Logo, suas mandíbulas se tornaram tão comuns quanto as árvores. Ninguém está seguro. Ele vai te encontrar, ele vai te devorar, ele vai te reaproveitar. A criatura tem o mundo todo em suas mãos. Ela sufoca a vida da civilização e logo tudo desaparece. Os poucos sobreviventes escondidos em cavernas e ruínas são arrancados, um por um, com os membros rastejando para dentro da terra como se fossem milhares de raízes. O mundo nunca vai se recuperar. E a criatura não sente nada. Sua mente está vazia. Mano, que final bom, velho. Meu Deus do céu. Nossa. Esse é simplesmente o melhor jogo de terror cósmico, tipo, disparado. Tipo, Bloodborne é meu jogo favorito, eu gosto muito dele, e ele tem tema de terror cósmico. Só que o terror cósmico do Look Outside dá um pau no de Bloodborne, tipo, facilmente. Tipo, a criatura cósmica de Look Outside simplesmente dá um pau em praticamente todas os jogos de terror cósmico. E não é tipo, que nem Bloodborne, que é a criatura mais interessante, que é o Oedon, ele simplesmente não tem forma e foda-se. O Visitante, ele tem forma e ela é, nossa, perfeita, mano. Eu nunca vi um jogo tratar terror cósmico tão bem. Eu ainda gosto mais de Bloodborne, porque Bloodborne não é só um jogo de terror cósmico, ele tem outros fatores que me agradam bastante. Mas, de terror cósmico, se alguém falar, fala aí um jogo de terror cósmico pra eu jogar, mano, eu tentaria enganar a pessoa pra falar que Look Outside não é, mas ela ia descobrir bem rápido com o Visitante. Porque eu acho que esse plot twist, sabe, de que o Visitante ele é muito maior e muito mais imponente daquilo que você imagina, é muito foda, é muito zica. Mas então, agora vamos falar das outras coisas que tem como fazer que eu fiz em outras gameplays, porque eu não zerei esse jogo só uma vez, obviamente. Porque tem muita coisa e detalhe nesse jogo, puta que pariu, que jogo bom. Lembra lá do bicho do corredor que eu tive que matar e depois fugir? Então, se você matar ele, voltar para aquele quarto que tava fazendo um barulho estranho, você vai encontrar que um monstro é uma pessoa que consegue se transformar em monstro porque olhou lá fora, mas continuou com sua sanidade. E depois essa mulher, você consegue recrutar ela pro seu time e ela vai poder se transformar nesse monstro. Sério, muito foda. Também lembra lá a casa das pessoas dente? Então, se você pegar o boneco que tá no quarto da criança e levar pro Joel, o garoto que tá escovando os dentes, quando ele começar a luta, você consegue jogar o ursinho pra ele e ele vai ficar mais calmo e ele vai conseguir ter mais consciência. Então ele vai te entregar a maçaneta da porta, que depois você vai poder ir lá no quarto da mãe sem matar ele, pegar o soldadinho e brincar de soldadinho com o irmãozinho dele. E se você brincar direito com ele, ele te dá um jogo e um colar de dente, que diminui bastante sua defesa, mas aumenta muito o seu ataque. E, né, ele morre em paz. É bem legal, mano. Nossa, uma das coisas que eu fico muito triste de não ter pego de primeira. Mas é um dos charmes do jogo, sabe? Você rejogar ele, já tentando outras coisas, entendendo mais como o jogo funciona, que deixa tudo muito legal, sério. E também lembra lá do bicho rato, do bebê rato, que você entrega pra porta pra ela comer e te dar o disco da terra? Então, você não precisa necessariamente entregar ele pra aquela porta. Você pode interagir com ela, recusar, tentar sair
E daí você vai ter que falar com ela de novo. Se você negar de novo, ele vai perguntar: por que você tá negando? E daí você pode falar: não consigo fazer isso, posso te oferecer outra coisa? Ele só vai aceitar o seu braço. Daí você escolhe se você quer perder seu braço direito ou o seu braço esquerdo. Tipo, se você escolher o seu braço esquerdo, você só vai poder utilizar arma corpo a corpo. Se você escolher o direito, você só vai poder usar arma de fogo. Depois disso, você vai poder levar o bebê rato para sua casa, onde você vai poder cuidar dele, dar banho nele, fazer carinho, dar comida para ele. E ele vai crescendo. E, mano, é muito da hora que ele interage com as pessoas, sabe? Tipo, com o Joel, que ele tem lá o ursinho, ele interage com ele, tipo, mordendo o ursinho, sabe? É bem legal. E ele vai crescendo, depois você consegue colocar ele no seu time, você dá um chapéu pra ele, uma mochila. Mano, é muito da hora esses detalhes. E as conversas com as pessoas é uma das coisas mais da horas. Eu também não falei disso, mas quando você vai jogar um jogo, dependendo do jogo, as pessoas que estão no seu time ali na sua casa, eles vão interagir no jogo com você. Isso é muito legal mesmo. Aí, vamos falar agora dos outros encontros da porta. Eu já falei lá dos dois punks. Tem a Ellen, ela é uma mulher forte, com uma faca e com uma máscara de hóquei, bem estilo Jason. E ela tá assim porque ela simplesmente olhou lá pra fora e pensou: mano, eu quero matar o visitante. Simples assim. Ela nem sabe como é que o visitante é. Tanto que ela fala: eu tô imaginando que deve ser, sei lá, um homem ali na sua casa dos 30. Não sei, eu não entendi como é que ele é. E, mano, é muito da hora. Porque, tipo, ela tem toda essa aparência, ela é toda fechada, carrancuda, mas ela é muito legal, sabe? Tanto que nas interações com o rato lá, ela fica muito triste que ele tem medo dela por causa da máscara. Então ela tira a máscara e ele se aproxima, mesmo vendo a cara dela toda, tipo, deformada por causa que ela olhou lá pra fora. E depois, o rato, ele faz uma máscara de papel pra ela e ela usa pelo resto do jogo essa máscara de papel. Mano, é muito legal, velho, é muito legal. Pô, também tem no jogo um monte de baratas, mano, que eles podem entrar na sua mochila e se você não matar elas, jogar elas na sua casa, elas vão começar a se comunicar com você por bilhete, tipo, pedir comida e pipipi popopó, você pode fazer carinho nelas. E depois elas vão se juntar todas em um roupão e um chapéu. E vão virar roaches, que pode entrar na sua party. Mano, é muito legal isso. Nossa, é muito legal esse jogo. Meu Deus do céu, mano. Pô, é muito top. E, mano, a mãe da Sophie, ela pode aparecer na porta. E dependendo do rosto dela, você consegue saber se é um monstro ou se não é. Se o rosto estiver completamente preto, é porque ela é um monstro. Se não tiver completamente preto e tiver uma cara humana, é porque ela é humana. Se for humana, a melhor coisa que você pode fazer é entregar a Sophie pra ela. Agora, se for um monstro, obviamente você não vai entregar a criança pro monstro, né? Caralho. Então, como no meu caso era um monstro, foi mal, Sophie, você tá órfão agora. Tem o jogo lá do otaku que vai aparecer um otaku na sua casa que ele vai ficar te oferecendo jogos que você pode comprar. E um desses jogos é o jogo favorito dele, que ele colocou lá por engano. E se você insistir muito em comprar ele, você vai começar a jogar esse jogo. É um jogo RPG massivo e super longo, cheio de clichê, mano. É tipo, eles introduzem um personagem e em menos de 1 minuto ele morre. E em menos de 1 minuto a menina principal ali fala: nossa, eu nem tive a chance de falar que eu amava ele. Tá ligado? É muito legal. Tipo, plot twist super cafona, mano. Que, não, na verdade o vilão que simplesmente matou o pai dele por nenhum motivo específico, ele era do bem, na verdade. Tipo, nem faz sentido isso. O pai dele é do bem e ele é do bem.
Por que ele tava fingindo ser do mal e matou o pai dele? Não faz sentido nenhum isso, mas foda-se. Tá ligado? Porque é pra ser uma paródia. E depois, lá no final, que a vilã revela pro protagonista que ela é a mãe dele. Tipo, Star Wars, tá ligado? Nossa, e daí tem aquela frase lá: não, você não é o filho dos 4 cristais, você errou, são 5 cristais, você esqueceu o cristal da amizade. Mano, nossa, velho, que bosta. E depois de você perder um tempão jogando esse jogo, sempre depois que você termina um jogo, você ganha uma habilidade. Nesse, você ganha a habilidade do protagonista do jogo. E essa habilidade simplesmente custa 999 de stamina. Então você não vai poder usar ela. Então você jogou todo esse jogo à toa. Você perdeu um monte do tempo do seu dia jogando esse jogo que não te deu nada em troca. Parabéns, pelo menos foi engraçado. Coisa super foda desse jogo é que quando você tá jogando, você sempre ali vai escovar os dentes, tomar o banho. E, dependendo do que você fez no jogo, ele vai olhar pro espelho e ele vai começar a julgar aquilo que você fez. Tipo, você ficou loteando muito as casas. Ele vai começar a te chamar de ladrão. Sério, é bem pesado. Daí você tem que, tipo, ficar tentando se convencer. Tipo, não, eu fiz porque eu precisava disso. E daí ele fala, mas será que não tinha outras pessoas que ia precisar? Tá ligado? É bem legal. E daí tem na parte da família dos dentes, que você entrou lá e você acabou matando aquela família. E daí ele vai te chamar de assassino. E ele vai falar que eles podiam estar vivos se você não tivesse entrado naquela casa. Só que então a questão é verdade. Alguns deles sim. Mas se você não tivesse entrado lá, eles provavelmente teriam perdido a mente e teriam atacado outras pessoas. Então meio que você fez o certo. Só que o jogo não passa pano pra você. Ele vai te julgar mesmo, vai falar, tá, foi o melhor sim, foi pra você sobreviver. Você teve que matar toda uma família só pra sobreviver, sim. É bem legal essa parte do jogo, nossa, é muito boa. Esse jogo tem muita coisa top. Mas esses são, tipo, os negócios legais. E olha que eu ainda nem falei das lutas, que é onde o jogo brilha. Sério, tem muita luta que na minha primeira vez eu não enfrentei porque eu fiquei com medo. Então vamos falar delas. Primeira, a luta contra o Lyle. Se você atacar o Lyle, ele vai mostrar que aquela foto que ele tirou sua, ele simplesmente consegue prender a sua alma nela para toda a eternidade. Então na luta você tem que ou matar ele super rápido ou destruir a foto. Tipo, a foto suga sua alma muito rápido. Sério, é bem zoado. Daí tem, mano, sabe quem? O carro lá, demônio, que eu não enfrentei, que eu só fugi dele. Quando você enfrenta ele, esse carro, ele vai simplesmente te engolir. E você vai ter que destruir o carro de dentro pra fora, porque ele vai estar te levando pro inferno, mano. Literalmente, o carro vai estar te levando pro inferno. E se você não destruir ele a tempo, você vai pro inferno e você perde o jogo. Se você se prender lá no labirinto de cogumelos, que não é um labirinto, mas vamos falar que é um labirinto. Se você ficar ali naquela parte que não tem saída, vai ter um novo bicho lá, que é um comediante. E, mano, vocês vão ficar ali conversando e, tipo, você pode ajudar ele nas piadas. Tipo, não, mano, essa piada aí achei muito paia. Essa daí é legal. Tipo, ele é muito gente fina. Ele nem luta com você se você não quiser, ele só fica ali fazendo piada. Sabe, esses momentos são muito bons. E eu nem falei do NPC lá, mano, do trio dos NPCs. E, mano, os NPCs brilham nesse jogo, velho. Tem ali o Guaxinim, a Menina Aranha e o cara lá com o tumor na cabeça. Mano, eles são muito bons. Muito bons, velho. Pô, o cara com tumor na cabeça especificamente, ele é muito engraçado. Por causa que parece o Venom, tá ligado? Que tem, tipo, a parte mais humana e a parte monstruosa. Tipo, quando a gente tava jogando poker pela primeira vez,
Tipo, ele pega uma mão super boa e simplesmente o tumor na cabeça dele fala tudo que ele tem, em voz alta. E daí todo mundo, obviamente, não vai querer, tipo, apostar, vão só, tipo, ah, não, passo, 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 perdeu aquela mão super boa. Tá ligado? É muito bom, mano, é muito bom. Ah, é, também quando você vai fazer lá as perguntas pros 4, mano, tem uma pergunta que é super útil, que explica o porquê que o visitante veio pro nosso planeta. Basicamente, a Sibyl, ela tava olhando no telescópio as estrelas, as constelações e tals. E ela viu que era para ter uma constelação que não estava aparecendo. Ela pensou que era só poeira cósmica e continuou, tipo, observando. Só que aquilo ali não era só poeira cósmica, era o visitante. E o visitante notou que ela estava olhando ele e veio pra Terra ver quem é que estava olhando. E sabe como é que é, né? O visitante ver não é uma coisa muito boa para a gente. E foi assim que, né, aconteceu tudo isso. Mas também podia ser qualquer outra pessoa, não é culpa da Sibyl. E também não é culpa do visitante. O visitante, ele parece um bebê. Até pensar pra ele é novo. Tipo, ele é tão grande que ele só ficou andando por aí, tá ligado? Mas enfim, agora vamos falar dos finais. Então agora deixa eu te falar sobre os finais do jogo. Basicamente no jogo tem um monte de final diferente. Primeiro, pelo pior final. Tipo, sem sombra de dúvidas, o pior final, ele é super sem graça e ele é super difícil de você pegar ele, tipo, sem querer. Que é você entregar as 4 oferendas erradas. Basicamente, todos os membros dos astrônomos vão virar monstros. Essa parte é bem legal. Tem uns que só ficam, tipo, perdidos, uns que perdem completamente a sanidade, outros que olham pra você com desprezo. É bem legal ver como cada um deles te vê depois disso. Tipo, nossa, mano. É bem... Você vê, tipo, a pessoa se transformando e depois olhando pra você, tipo, com ódio. Por causa que, né, você que fez aquilo, você que entregou a oferenda errada. E eles estão naquele estado por sua culpa. Quer dizer, não 100% sua culpa, mas boa parte é sua culpa. É bem pesado. É a única parte legal desse final. Porque depois você vai ali no círculo de ritual, sua cabeça meio que fica aberta ali um pouquinho, e tem uma descrição do que acontece, que você virou uma criatura terrível e acabou o jogo. É bem ruim, é o pior final, tipo, sem sombra de dúvidas. Depois desse final, tem se você entregar uma oferenda errada, pelo menos. Tipo, você ter pelo menos alguém que tenha a oferenda correta e pelo menos alguém que tenha a oferenda errada. Daí você vai lá pro círculo do ritual, vai virar aquele amalgamado incompleto e deles não vão virar aquele anjo. E assim você sai do seu lado do telhado e você volta pra casa. E mano, nossa, eu vou só narrar porque essa parte é muito zica. O ritual foi um completo fiasco. Deu tudo errado. Será que foi sua culpa? Pelo menos você acertou alguns pontos. Isso deve ter sido sua culpa. Seu coração palpita forte na sua garganta. Você cambaleia de volta para seu apartamento. Seus amigos parecem horrorizados. Ah, você está coberto de sangue, claro. É. Você corre no banheiro lavar sua cara. Você vê dobrado, você sente frio, seu coração acelera. Você sente uma intensa náusea. Tô sofrendo um ataque cardíaco? Talvez seja o choque. Deve ser o choque. Você está em choque. Claro que você está. Todo mundo está morto. Todo mundo se foi. Está tudo acabado. O ritual foi um fracasso. As pessoas que mais entendiam sobre essa coisa já se foram ou perderam suas mentes. Mas pelo menos você está ileso. Ou não. Merda, 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 merda. Não, 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 não. Calma. Isso. Você tá bem, você tá bem. Você não tá perdendo sua mente, você está bem. Claro que isso aconteceu. Você tava no telhado, você até olhou pra aquela porra. Isso foi tão idiota. Por que você fez isso, mano? Ok, calma. Isso não é tão ruim.
Você consegue dar um jeito. É só... é ruim, tá ficando pior. Não, fica calmo. Você fica pior quando você fica estressado. Seja lá o que for, não fique estressado. Fique calmo. Fecha os olhos. Contanto que você fique calmo, você pode parar isso. Respira. Conte até 10. 1, 2, 3. Não abra seus olhos, não olhe, só conte. Você consegue. 4, 5, 6, sim, tá ficando bem pior. Não pense sobre isso. 7, as mudanças estão diminuindo. Você supõe. Isso está funcionando. Você realmente quer ver, mas não olhe. 8, 9, 10. Não, fecha os olhos. Daí tem o final se você esperar 15 dias para passar o visitante. Nesse final, você vê que esses 15 dias, como era óbvio, transformou boa parte das pessoas em monstros. Alguns com consciência e outros não. Porém, algumas das pessoas que foram transformadas em monstros tiveram mais sorte, digamos assim, do que outras. Viraram criaturas extremamente poderosas, que são chamadas de 100 deuses. 124 pessoas viraram essas entidades que agora dominam o mundo. E eu gosto muito desse final porque mostra, todo como é que eles estão vivendo agora. As pessoas que viraram monstro, algum deles, tem depressão, sofre discriminação e é, super difícil deles tratarem isso porque... como eles mudaram completamente, remédio não funciona direito neles. Eu gosto muito desse final e acho que se fosse pra ter uma continuação ou uma DLC, alguma coisa assim, seria muito pica pegar desse final com os novos deuses. Já que eles estão até, criando sociedades, tá ligado? Acho bem legal isso. E no final lá, o visitante... ele vai embora, mas não antes de pegar a Síbil e levar com ele. Já que ele só foi lá por causa que ela foi a primeira a observar ele. E ele queria ver quem era essa pessoa. Depois desse final, tem os finais que, se você quiser, você pode entregar o porquinho da Índia para os astrônomos. Você entrega o porquinho da Índia e as outras oferendas corretas. E, mano, simplesmente, eles vão falar lá no ritual, a gente tava com meio que dificuldade em encontrar uma última oferenda. Mas, você falou que não, o porquinho da Índia olhou o visitante, tá normal. Sendo que não olhou porra nenhuma. Aí eles abrem lá pro porquinho da Índia olhar o visitante, ele vira simplesmente... Shin-Amon, mano. Ele vira... Nossa. E eu acho que ele é um boss muito bom, um boss secreto, que ele domina os outros astrônomos, sabe? Voa ali uns tentáculos na cara deles e junta eles nele. Sério, eu acho que ele é um... De design, eu acho que ele é o meu boss favorito. Eu gosto muito dele. E depois, quando você faz o Shin-Amon, não tem final bom. Se você matar ele, o que vai acontecer? Ele vai começar a se dividir e se multiplicar infinitamente. Tudo que ele consumir vai fazer parte dele. Até que no final, tudo é consumido. Até você é consumido por ele. Você faz parte dele agora. Ele consome toda a Terra. Ele literalmente vira o planeta Terra. E daí tem o final se você morrer pro Shin-Amon. Se você morrer pro Shin-Amon, ele não vai começar a se dividir e se multiplicar. Mas ele vai virar um dos novos deuses, só que muito mais forte. Porque diferente dos novos deuses, que eles ainda têm alguma... eles têm consciência, eles só não sentem como a gente humano. A maioria deles tem uma consciência, só que não tem empatia pelas pessoas. O Shin-Amon não. Ele simplesmente mata tudo e todos. Só que então ele não mata. Quando ele devora, você fica preso
junto dele pra sempre, num sofrimento eterno. É bem, olha, que bom que a gente mata esse rato aí, asqueroso. Nesse jogo tem um final que basicamente, depois quando você perde lá pros outros bichos, ou você foge deles, o que acontece? Eles vão basicamente destruir o mundo. E algumas pessoas vão até pensar que eles são tipo deuses mesmo, e vão até tipo se sacrificar pra eles, pensando que eles vão tipo pra outra vida, pra um paraíso. Daí tem o último final, que é se você recusar a olhar pro visitante. Nesse final, ao invés de você perder a sua mente, você permanece com ela. Já que você não viu o visitante, a sua mente não teve que ser apagada para poder absorver a forma dele. Então você consegue ainda controlar o seu corpo. Você consegue conhecer as pessoas, arrumar o mundo. E assim, Josefino se torna a barreira de aço do mundo, protegendo todos que lá vivem. Ou é isso que você acredita? Porque agora vamos falar sobre outra coisa. Tem teorias que falam se esse final ele é um final bom ou não. Motivos. Ele é o mesmo final caso você olhe pro visitante. Só que a diferença é que quando você olha o visitante, sua mente fica vazia. E nesse não, você ainda tem consciência. Porém, isso não significa muita coisa. O que eu quero dizer é, lembra o Edwin? Ele tava louco. Ele tinha ali consciência, só que deturpada. Pra ele, o que ele tava fazendo era o correto. O matar ali as pessoas e deformar elas era o certo. Porque pra ele, quando você tava normal, você tava feio, asqueroso, um monstro. Então, nada impede que você tenha ficado maluco e você acredita que você esteja fazendo o bem, mas você tá fazendo, na verdade, o mal. Outro argumento que pode incentivar mais essa teoria de que esse final, abre aspas, bons, não é um final tão bom quanto parece, e ele na real é um final ruim, só que você só ficou louco ao invés de perder a sua mente, é que no final, quando você aceita um visitante, a cada pessoa que você devora, você cresce mais. Já nesse, você não precisa absorver ninguém pra crescer. Só que a sua forma meio que não mudou, digamos assim, sabe? Você ainda é a mesma criatura, nos dois sinais você é a mesma criatura, a diferença é só a mente. Então enfim, é meio inconclusivo, eu acho que fica mais pra aquilo que você gosta. Você quer um final tipo, não, eu quero acreditar que esse aqui foi um final bom. Você acredita que esse daí foi um final bom. Ou, caso você goste mais dessa pegada meio wow, você pode pegar esse final e falar, não, na real, isso daí, mano, é como eu tinha dito. Você só ficou maluco e você tá destruindo o mundo, mas você acredita que você tá fazendo bem. Que é bem provável. As duas são coisas que são relevantes e podem acontecer. Você só escolhe qual você gosta mais. Mas bom, eu acho que tem um motivo para um dos finais serem chamados de verdade e o outro de negação. Mas enfim, esse é Look Outside, um jogo que eu nunca pensei que, quando eu comecei a jogar, ia ser um dos meus jogos favoritos. E eu nem sabia que ele era terror cósmico, então quando eu peguei pra jogar, eu já fiquei tipo muito, nossa, que foda, porque eu só tinha visto imagens. E eu pensei que não tinha nada a ver com terror cósmico, eu pensei que ia ter alguma coisa a ver com, sei lá, radiação, alguma coisa assim, meio estilo Fallout. Só que não, e isso foi muito foda, mano. Nossa, foi muito legal ver esse jogo, tipo, sem nenhum spoiler. Nossa, sério, joguem esse jogo, por favor.